Oi, tudo bem? Tiveram aí uma semana para descansar, para recarregar as energias e agora nós estamos assim, né, com muita energia para poder finalizar esse semestre. A partir de hoje, eu vou trazer para vocês uma prévia de algumas obras indicadas para vocês poderem fazerem aí as suas provas. Então eu vou trabalhar com vocês algumas obras literárias. Vou passar para vocês aqui algumas leituras, vou discutir com vocês e aí vai ter atividade também de alguma dessas leituras. Hoje eu selecionei aqui duas crônicas de Carlos Drummond de Andrade. Então a primeira crônica é Como eu comecei a escrever. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e vou mandar uma atividade para vocês fazerem aí em casa. A Viúva Loura é uma outra crônica e eu coloquei umas atividades comentadas aqui no próprio slide, tá ok? Então vocês vão fazer a atividade somente de uma das crônicas. Então vamos começar a falar sobre a primeira. Aqui tem a primeira crônica, Como comecei a escrever. Aí eu vou ler com vocês alguns trechos aqui e a gente vai discutir. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. Então, olha só, estamos aqui, ele está situando em 1910, nessa época não havia nem rádio nem televisão e o que ele recebia era um cinema que chegava uma vez por semana só aos domingos. Então era isso que eles tinham de notícia. As notícias do mundo vinham pelo jornal 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Então eles recebiam uma notícia, né, a notícia do mundo, né, pelo jornal. E era assim, 3 dias depois do que já havia acontecido, né? Observem como que hoje em dia a gente recebe as notícias assim, quase que instantaneamente. Se chovia a pontes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Então, se chovia, né, aquilo que eles recebiam pelo correio ficava tudo ensopado e não tinham como. Então, ele está descrevendo aqui um período, ele está relatando aqui um momento. Papai era assinante da Gazeta de Notícias. E antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Então aqui está narrando a experiência que ele teve com a Gazeta de Notícias. Se vocês observarem que tem o costume de ler jornal no estado de Minas, sempre vê aquela seção assim, de brincadeiras, jogos, né, caça-palavras, jogo com as palavras. Então ele fazia isso. E isso foi um dos primeiros contatos que ele teve com as palavras. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha que escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Então ele foi começando a gostar de escrever, né? As aulas de redação foram importantes para ele, tanto que ele citou aqui. Daí por diante as experiências foram se acumulando, sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. Alguns elogios da professora me ensinavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estavam germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros. Eu me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então, observem que aqui acontece um gênero textual que chama relato pessoal. Nós podemos ver claramente que ele usa a primeira pessoa, que ele fala das coisas que aconteceram com ele. Ele faz um relato pessoal, né, de sua vida. Nós temos aqui o último trechinho dessa crônica. Observe que o texto da crônica é um texto curto, né? Ele fala de algo que aconteceu com ele. No caso ali,
a crônica ela está misturada com um relato pessoal. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café, sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado. Eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários, tudo com naturalidade e franqueza. Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Então aqui nós temos o último parágrafo dessa crônica, dessa crônica de Carlos Drummond de Andrade. Então ele fala desse relacionamento crítico com os amigos, de vocês falarem sobre poesia, um falar da poesia do outro, eles trocarem essa ideia. Então essa aqui é a primeira crônica que foi selecionada para vocês poderem estudar, para poder fazer a prova. Aqui eu coloquei o comentário, ó. Ele começa falando assim, ó, aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão e o cinema chegava do interior do Brasil uma vez por semana aos domingos e as notícias do mundo vinham pelo jornal. Então, assim começa a crônica, como comecei a escrever de Carlos Drummond de Andrade. Então, Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 e em 1987 ele faleceu. Então, ele fala por volta de 1910, Então, ele tinha 8 anos. Um dos 12 textos que fazem parte da publicação, o Pequeno Livro de Grandes Emoções. Então, ele tem um livro, O Pequeno Livro de Grandes Emoções, e essa história se enquadra dentro deste livro. Ele foi editado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, em parceria com o Ministério da Educação. Então é bom vocês saberem as informações. E na crônica, Drummond, que nasceu em Itabira, do Mato Dentro, Minas Gerais, conta o início de sua trajetória pelo mundo das letras. Ele relata como aprendeu na escola a fazer redação, a escrever cartas, a narrar passeios e como tomou o gosto pela leitura. Então observe aqui que ele faz um relato pessoal dentro da crônica. Então a gente vai aprender até na aula de redação um pouquinho sobre o que é relato pessoal, o que é crônica, o que é memória, para a gente poder entender. Agora, gente, eu vou passar aqui para vocês a segunda crônica para leitura. Eu vou ler com vocês e nós vamos comentando. Aqui agora é mais um diálogo, eu não vou parar muito, eu vou ler até o final e depois nós vamos fazer algumas análises comentadas das atividades. Viúva, 21 anos. Tadinha, a vida é isso. Loura, melhorou. Fazendeira rica, epa, muda completamente de figura. Pertencente à tradicional família mineira. Corta essa, recém-chegada do interior. Então, não custa sondar a barra. Procura companhia masculina. Ainda bem que é masculina, dou as ordens. Que seja jovem. Você acha que 31 anos está na pauta? Vamos continuar. Bem intencionado. Nunca fui outra coisa na vida. De fino trato. Não é por me gabar, mas conhecedor dos pontos pitorescos do Rio. Que é que ela entende dos por pontos pitorescos? Eu prefiro pontos estratégicos. Para passeios e etc, lógico. Futuro compromisso matrimonial. Corta, corta. É mesmo. Vamos para o próximo. Aliás, eu não tenho mais de 38. Tinha, semana passada. E rica. Rica de quê? Talvez de predicados apenas. Poxa, até parece que você está querendo a viúva para o seu bico. Peraí, mau caráter. Eu? Vê lá se eu vou nessa onda de anúncio. Vou prevenido para você não se grilar. Viúva, mineira, loura. Se é mineira, não deve ser loura. Se é loura, é artificial. Se é artificial, deixa a viuvinha ser loura e mineira, deixa. Olha, eu conheci uma loira, que além de outros negativos, era careca. Ora, peruca resolve. Sei não, mas tudo isso junto, mineira, viúva, loura, 21 anos, rica, o que tem?
É exagero, não precisa ter tantas qualidades. Foi uma graça de Deus. Você não merece tanto. Será outra graça de Deus. Então observem aí o diálogo. Está quase acabando. Deus não deve ser assim tão desperdiçado com suas graças. Lá vem você querendo dar instrução ao Altíssimo. Perde essa mania. Bom, mas você não sabe que mineiro esconde milho até de monjoio. Continua. Cartas com sigilo absoluto. Evidente. Indicações pessoais. Minha ficha é mais limpa do que caixa d'água de edifício quando o síndico vai ao terraço. E fotos? Só tenho 3x4. Muito fajuta. Mas tiro de calção, frente, perfil e fundos. Para a portaria desse jornal sobre o número 019-834. Peraí, estou anotando. 019-834. Legal. 834 é o número do meu edifício. 19 é o pavão, que tem a perna dourada. Lê mais. Já li tudo, ué. Lê outra vez. Repete. Vai decorar? Vou gravar melhor na nuca. Vou raciocinar em bloco. Vou se habilitar, né? Correto. Calma, rapaz. Sabe lá que espécie de viúva é essa? Vou ver para conferir. Pode nem ser viúva. E daí? Diz que tem 21 anos, mas quem garante que não é modéstia? Às vezes tem 3 vezes 21. Então você admite que ela é mineira e que cria galinha sem ração na base de parapsicologia? Também sou mineiro, ai, e nunca me confessou. Eu jurava que você fosse capixaba. Fui, questão de limites. Minha terra passou para a banda de cá. Não espalha, assim? Me tapeou esse tempo todo. Esquece. Vai ser dura parada. Mineira loura versus mineiro mascarado. Fica em família, né? Então, vocês estão observando o diálogo dos dois aí, né? Agora aqui a última parte do diálogo. A tradicional, as duas. Eu na minha, ela na dela. Agora sou eu que digo, tadinha. Por quê? Se ela botou anúncio, quer transar, eu transo. No figurino, é verdade que tem muito carioca por aí, muito paulista, muito nortista, espiando maré. Talvez você consiga tarde. Talvez você chegue tarde. Duvido. Você sabe que nessas coisas sou meio Fittipaldi. Comigo é Fórmula 1. Mineiro contando prosa? Nunca vi isso. Bem, mineiro é capaz de contar prosa só para esconder que é mineiro. Chega. Amizade. Você já ganhou a viuvinha com fazenda e tudo. Pode escrever. Então, observe que há um diálogo, né, dela com um homem interessado. Então, nós vamos observar aqui uma análise comentada aqui desse texto, que é o que é geralmente cobrado, geralmente pedido nessas atividades de simulado. Então, nós temos aqui 2 crônicas, uma em forma de diálogo e uma em forma de relato pessoal. Vocês observaram que uma crônica pode se diferenciar, né? Então, nós temos aqui, qual que é o cenário aqui curioso? O cenário aqui é uma cidade grande, o foco narrativo aqui é a primeira pessoa, né? Foi narrado em primeira pessoa. Aqui nós temos vários personagens, nós temos 3. O enredo. Então, o que é o enredo? O enredo é o que se trata essa história que nós acabamos de ler. Trata-se de uma conversa sobre um anúncio no jornal. Uma viúva de 21 anos, rica, mineira e loira, do qual um dos personagens se interessa e quer conhecê-la. Então, isso aí vocês conseguiram perceber. Discutem, pois estão interessados por ela, mas no final um deles desiste, deixando o caminho livre para o outro. Então, nós observamos aí que tem 2 pessoas interessadas nela, né? E um deixa o caminho livre para o outro. Então, por isso que são 3 pessoas aí envolvidas na história. E a primeira pessoa, porque não é uma pessoa de fora que está contando, eles mesmos que estão falando na história. Agora aqui, para finalizar, qual que é o tom? O tom é um tom humorístico, né? Nós percebemos que há um tom humorístico, né? Humor, né? Gera o riso. A linguagem é coloquial. O autor emprega esse tipo de linguagem em seus argumentos no decorrer da narrativa,
tornando-se o texto engraçado e deixa o leitor curioso para saber o final. Então, nós podemos observar isso durante toda a história. E o desfecho. Mineira é capaz de contar prosa só para esconder que é mineiro. Então, há um Carlos Drummond de Andrade, ele gosta muito de criar histórias sobre mineiro por o fato dele ser mineiro, né? Chega a amizade, você já ganhou a viuvinha com fazenda e tudo, e pode crer. Então, esse foi o desfecho, né? Um deixou para a outra, ele desistiu e deixou para o outro. Então, gente, a intenção aqui é fazer vocês conhecerem essas obras. Tenho certeza que a partir de hoje, quando vocês verem essas obras, vocês já vão ver com um olhar diferente, né? Se vocês fizerem uma prova em relação a isso, eu acho que vocês já vão ter um conhecimento dessas obras, que são importantes para o conhecimento de vocês, né, para a nossa literatura. Né? Continue estudando em casa, se esforcem e façam as atividades que eu vou mandar para vocês da primeira crônica. Até a próxima aula.